Agora eu vou falar para vocês algumas limitações que o traceroute tem, ok? Ele não é a sétima maravilha do mundo, ele não resolve todos os problemas. Então eu vou falar algumas limitações que ele tem, vou voltar no comentário dele a respeito, né, de mudar a rota, e aí depois eu vou falar aqui algumas técnicas que a gente tem para solucionar, minimizar os problemas do traceroute, tá? Então, um dos problemas do traceroute é que tem alguns roteadores que não respondem às requisições. A gente já viu o exemplo disso lá no traceroute por Facebook, onde a gente mandou a sonda com TTL igual a 13 e o roteador não respondeu. Então a gente acaba ficando com aqueles 3 asteriscos lá no meio do traceroute, a gente obtém uma medição incompleta. Então isso daí ocorre demais, não tem como fugir. Outro problema que a gente tem é que o traceroute ele não observa a rota diretamente. Então voltando aqui no exemplo da falha aqui no enlace entre Minas e São Paulo, o que acontece quando uma falha dessa ocorre? O roteador ele vai perceber que o enlace caiu ou que a rota parou de funcionar, esse primeiro aqui, tá? Ele vai perceber que o enlace caiu, a rota dele parou de funcionar, ele vai tentar encontrar uma rota alternativa, tá? Então ele começa a procurar ali com os vizinhos dele se alguém tem alguma rota. Se ele achar uma rota alternativa, ele começa a usar a rota alternativa e a gente, o usuário final, nem percebe, tá? E continua funcionando beleza, porque mudou de rota alternativa, mas pra gente tá 100% ainda, não tem problema. Se ele não encontrar uma rota alternativa, aí não tem jeito, tá? Não tem rota alternativa, tá frito, ele vai ficar sem rota. E aí ele passa essa informação para os outros roteadores aqui. Aí todos os roteadores vão fazer a mesma coisa, tentam achar rota alternativa, se eles não acharem, eles descartam. Então, depois de um certo tempo, que essa falha que ocorreu, os roteadores podem ficar sem rotas. Vamos supor que não tem rotas alternativas, ficaram sem rotas. Se a gente rodar o traceroute agora, o que vai acontecer? A gente vai receber uma resposta do primeiro roteador, ok? Esse primeiro aqui, isso é difícil de achar. O primeiro roteador lá, ele vai receber TTL igual a 1, ele responde para a gente. Na hora que a gente mandar a sonda com TTL igual a 2, a gente não vai receber a resposta. Por quê? O primeiro roteador não tem rota para aquele destino, ele nem vai passar o seu pacote para frente, ok? Então o seu traceroute vai morrer no primeiro roteador lá. E aí, se você inferir que a falha está no enlace entre o primeiro roteador e o segundo, você vai estar inferindo que a falha está no local errado, ok? Porque a falha está lá na frente, né? Está na outra rede, inclusive. Então o traceroute ele pode meio que te enganar, você pode, né, fazer uma observação que não condiz exatamente com a falha que ocorreu. Então esse é um problema do traceroute, ele não observa a rota diretamente, ele só observa o que os roteadores estão fazendo naquele momento, né? Ele não observa o meio físico diretamente. Outro problema do traceroute é que ele pode observar oscilações quando existem roteadores que fazem balanceamento de carga. Então aqui a gente tem o roteador R1 que está fazendo balanceamento de carga, né? Ele manda parte dos dados através do R2, parte dos dados através do R3. Então a gente faz isso daí para melhorar a banda, para melhorar a redundância, tá? E se a gente usar o traceroute clássico para medir esse caminho aí, o que vai acontecer é o seguinte: primeira medição, a gente passa por R2. Segunda medição, passa por R2 de novo, beleza. Depois, terceira medição, passa por R3. Aí você fala, mudou a rota. Aí depois mede de novo, passa por R2, mudou de novo. E aí toda vez que você roda o traceroute, você pode passar no R2 ou no R3. E aí você vai achar que a rota está mudando toda hora, mas não está mudando toda hora. Tá? A rota é a mesma, a única coisa que está acontecendo é que o R1 faz balanceamento de carga. Então esse é um problema do traceroute que tinha lá no passado. Tem gente que ainda usa esse traceroute clássico aí com esse problema, mas a gente já tem uma solução hoje que é o Peres traceroute. Tá? Então no próximo slide eu vou falar como é que o Peres traceroute funciona. Antes de eu mudar de slide, só falar aqui um outro problema que o traceroute tem, que nós vamos discutir um pouco também, é que o traceroute ele não consegue medir o caminho de volta. Ok? Então a gente consegue medir o caminho do nosso computador lá na esquerda até o servidor aqui na direita. Beleza, tranquilo, rodou o traceroute, mediu a rota. Se a gente quiser a rota do servidor na direita para o nosso computador lá na esquerda, é muito mais difícil de medir. Tá? E essa informação ela é útil assim, com muita frequência, porque a rota que a gente usa para ir, né, da origem até o destino, ela é diferente, assim, a maior parte das vezes, da rota que o destino usa para chegar até a gente. Tá? Vai ter alguns roteadores, enlaces ali que são diferentes entre essas duas rotas. Então, de vez em quando, a gente está interessado na rota de volta também, mas ela é muito mais difícil de medir. O traceroute não permite que a gente meça essa rota facilmente. Então, a primeira ferramenta que nós vamos falar aqui é o Peres traceroute, que ele vai identificar os roteadores que fazem balanceamento de rota, né, na internet. Então, ele funciona muito parecido com o traceroute clássico, só que na hora que ele vai medir
né, um certo salto, por exemplo, TTL igual a 1 ali, ele não sabe quantos roteadores existem naquele TTL. Tá? Então ele não supõe nada e ele vai fazer igual o trace route normal, vai mandar um pacote com TTL igual a 1, esse pacote com TTL igual a 1 vai estourar e no primeiro salto a gente vai identificar um roteador no caminho. Então a gente identificou o primeiro, agora a gente não sabe quantos tem. Então para a gente tentar ter uma ideia de quantos roteadores tem, a gente vai mandar mais pacotes. Tá? Só para ver se tem 2, se tem 3, se tem 4, e a gente vai mandar mais um. Então a gente manda um pacote azul agora. Tá? Então aqui eu estou colorindo os pacotes diferentes, porque cada pacote que a gente manda, né, no Pérez Trace Route, a gente muda as características do pacote para meio que forçar o balanceamento de carga, se houver balanceamento de carga, ok? Então a gente fica mexendo ali no cabeçalho do pacote, nos campos, para o balanceador de carga, né, se ele existir, mandar o pacote por caminhos diferentes. Então a mesma coisa, imagina que você está querendo testar se o correio tem mecanismos diferentes para diferentes tipos de entrega. Você pode colocar o mesmo endereço, chegar lá e mandar uma carta social de 1 centavo, uma carta normal, uma carta registrada, SEDEX, SEDEX 10, pacote de 150 quilos, para ver se vai passar tudo pelo mesmo local ou não. Então é mais ou menos a mesma coisa aqui, tá? A gente meio que muda um pouco o pacote para tentar fazer o balanceamento de carga aparecer. Então a gente mandou o segundo pacote azul, deu no mesmo roteador, a gente manda o vermelho, deu no mesmo roteador, aí a gente manda mais outros 2, rosa, deu tudo no mesmo roteador. Então depois que você mandou vários pacotes, deu tudo no mesmo roteador, você desiste. Olha, eu acho, já mandei um monte de pacote, só descobri esse cara aí, só tem esse, bola para frente, né? Eu acho que não tem balanceamento de carga aqui não. Aí a gente passa para o segundo TTL, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, manda um pacote preto, o primeiro sempre descobre um roteador, tá? Aí a gente manda outro pacote azul, deu no mesmo. Manda um vermelho, deu no mesmo. Aí depois a gente manda um rosa, opa, deu outro IP, diferente, tá? Então a gente descobre um outro roteador. E agora, como a gente acabou de descobrir que tem balanceamento de carga, a gente tem que descobrir quanto balanceamento de carga tem. É 1, é 2, é 3, é 4, são quantos roteadores que tem naquele TTL igual a 2 ali. Então a gente vai mandar mais pacotes para fazer essa, né, identificar a quantidade de balanceamento de carga que tem. Então a gente manda um outro pacote rosa escuro, deu no mesmo que a gente já tinha visto. Manda um verde, deu no mesmo. Depois manda um alaranjado, deu no mesmo. E aí um cinza, deu no mesmo. E aí, num certo ponto, a gente desiste também. Olha, já mandei um monte de pacote, só identifiquei esses 2 aqui. Eu acho que é isso mesmo, bola para frente. Tá? Então a quantidade de pacotes que a gente manda depende da quantidade de balanceamento de carga que a gente encontrou até o momento. Então, se a gente achasse nesse último cinza aqui, por exemplo, tá? A gente descobrisse um terceiro roteador, a gente ia mandar pelo menos mais 4 pacotes, né? Para ter uma garantia ali que são 3 e não são 4. Então ele vai meio que aumentando a quantidade de sondas, tem uma estatística que rola aí, né? Para calcular quantos pacotes a gente precisa. E aí depois, TTL igual a 3, a gente manda o primeiro pacote preto, vai descobrir o primeiro roteador, vai mandando todos os outros. Se der tudo em cima do mesmo roteador, depois de uma certa quantidade, você conclui que só tem um e bola para frente. Ok? Então o Pérez Trace Route ele funciona desse jeito, tá? Ele vai mandando mais sondas e ele identifica os roteadores que fazem balanceamento de carga. E esses roteadores que fazem balanceamento de carga, essa informação adicional que a gente obtém a respeito das rotas, permite a gente tirar conclusões, por exemplo, a respeito da confiabilidade daquela rota. Lembra? Se tem vários caminhos de uma origem até o destino, se tem balanceamento de carga, a gente pode falhar parte dos dispositivos ali e a gente ainda vai ter uma rota funcionando. Tá? A gente pode quantificar melhor a persistência das rotas na internet, quando que as rotas mudaram ou não, comparado com o Trace Route clássico. Tá? Então isso daqui é um jeito que a gente tem de coletar informações mais precisas. O outro problema que eu falei lá no começo que a gente tem é medir a rota do destino aqui na direita até a nossa origem, né, o nosso computador lá na esquerda. A solução fácil, tá, seria o seguinte: a gente pede o destino, no caso do Facebook aqui na direita, e diz, olha, roda um trace route aí para mim e me manda a resposta. Tá? Então se o Facebook fizesse isso, por menos duvido, tá, maravilha. O problema é que o Facebook não faz trace route para ninguém, muito menos mandar a resposta. Tá? Então se você tem computador Cicrano da Silva lá, está querendo medir a rota daquele computador para o seu computador aqui, ele não vai fazer para você. Tá? Então a gente tem de fazer, como é que fala, na marra, né, com as nossas próprias mãos, essa medição de rota aí. O negócio é que o Trace Route não funciona, né? Ele só funciona no caminho de ida. Então o que o Reverse Trace Route faz é usar uma série de truques, né, para não usar outra palavra, né, uma série de gambiarras na internet para tentar medir a rota, né, de volta do destino na origem aqui até
o destino aqui na direita até a origem lá na esquerda. Então essa sonda, a ideia é a seguinte, a gente manda uma medição aqui para o destino, tá? E se o destino tiver o suporte para esse truque que a gente está utilizando, porque não funciona 100% das vezes, não, é só de vez em quando. Então, se o destino tiver suporte, a resposta que ele manda para a gente inclui, né, o primeiro, ou alguns, né, eu estou colocando só o primeiro aqui para dar a ideia, o primeiro roteador do caminho de volta. Tá? Então a gente pega esse primeiro roteador do caminho de volta e a gente começou a medir o caminho de volta. Tá? E aí como é que a gente continua? A gente vai mandar essa mesma sonda truque aí nesse roteador agora. Okay? Se esse roteador também tiver suporte ao nosso truque, a gente vai descobrir o segundo roteador no caminho reverso. E assim a gente faz sucessivamente. Então se todos os roteadores aqui no caminho de volta tiverem suporte a esse tipo de medição que a gente está fazendo, a gente consegue medir o caminho inteiro. Se alguns roteadores não tiverem suporte ao tipo de medição que a gente está fazendo, o que é muito comum, tá? Aí a gente vai ter uma medição incompleta e a gente meio que aproxima ali a parte que a gente não conseguiu medir, tá? Então, esse Reverse Trace Route, ele tem, né, essa série de gambiarras que a gente usa, e uma das coisas que a gente está tentando fazer aqui no departamento é melhorar o suporte de rede para medições como o Reverse Trace Route. Ok? Para a gente conseguir medir esses caminhos reversos sem ter de ficar usando essa série de gambiarras que a gente precisa usar atualmente. Ok?